Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar aqui nossa segunda aula para a Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe com o assunto, hoje vamos falar de números primos, raciocínio lógico matemático, só que a banca ela cobra uma parte mais matemática, apesar desse tópico não estar nos assuntos, ele faz parte da revisão de operações com números, de propriedades do números, de uma matemática básica em si, e a banca já cobrou algumas questões a respeito de números primos. Aqui só para a gente relembrar o que é um número primo. Um número primo, pessoal, é um número que ele é divisível apenas por ele mesmo e pelo número 1. Então, vamos lembrar alguns números primos. O 2, aqui um detalhe, o único número primo par é o número 2, então se tiver uma pergunta assim relacionada, o único par que é primo é o 2, porque o 2 ele divide apenas por ele mesmo e pelo 1. O próximo é o 3. Vocês podem observar que o 3 ele só divide pelo 1 e por ele mesmo. O 4 é? Não, porque o 4 ele é divisível por 2, então não é primo. O 5 é? Sim. Por quê? Porque o 5 ele é divisível apenas pelo próprio 5 e pelo número 1. O 6 é? Não, porque o 6 é divisível por 2 e por 3. O 7, sim. Então, na hora que tiver os números lá, pessoal, vocês vão pegar esse número e vai tentar dividir por 2, por 3, por 4, por 5, dependendo do número. Se não der a divisão, vai ser primo. Então, o 7 aqui ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Claro que aqui pode ser dividido por esses outros números, só que não dá exato. Então, tem que ser uma divisão que dá exata. Então, o 7 é. O 8 ele não é, porque o 8 dá para a gente dividir por 2 e por 4. O 9, muita gente pensa que é, mas o 9 não é, porque o 9 dá para ser divisível por 3 e dá exato. O 10 também não é, porque o 10 é divisível por 2 e por 5. O 11, claro que o 11 é, porque o 11 não tem nenhum número anterior que pode ser divisível por ele que dê exato. 2 não, 3 não, 4 não, só dá por 11 e pelo próprio 1. O 13 é o próximo número, também não divide por nenhum outro número. O 14 não, porque o 14 é divisível por 2. O 15 também não, porque o 15 ele é divisível por 3 e pelo próprio 5. O 16 não, porque o 16 é divisível por 2. Então, todos os pares depois do 2 não vai ser um número primo. Então, você já tem em mente isso. Todos os pares sem ser o 2, eles não são primos. O 14 não vai ser, o 15 não vai ser, o 16 não que é par. O 17 sim, que só é divisível por ele mesmo e pelo 1. 18 não que é par. O 19 sim, porque só é divisível por ele mesmo e por 1. Vocês vão testando, certo, pessoal? Se der, como é na prova, se for um número pequeno, vocês podem fazer aquela dica lá da bolinha. Por exemplo, se eu pegar o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu for circular aqui de 2 em 2, não vai dar exato, certo? Vai sempre sobrar 1. Se eu circular de 3 em 3, também não. Então, se for um número pequeno, vocês podem fazer essa dica aqui. 19 não foi, o 20 não é que é par, 19 é, perdão, o 20 não é que é par, o 21 é ímpar, mas não é porque o 21 ele é divisível por 3 e por 7, 22 não é que é par, o 23, pessoal, olha só, 23 ele não é divisível por nenhum número desses daqui, apenas pelo próprio 1 e por ele mesmo. 24, ele não é, porque 24 é divisível tanto por 8, como por 3 e como por 6. E por 12 também, então 24 tem vários divisíveis. 25 não é, porque ele é ímpar e é divisível por ele mesmo e pelo 5 também, o 25. 26 é par, não é? 27 sim, então aqui são alguns números. Próximo número você pode tentar aqui, próximo número seria... vocês podem tentar aí, deixa aí nos comentários, certo? Então esses são os 10 primeiros números, é primo. Tem algumas questões que já caiu, eu vou responder aqui para vocês observar como a banca pediu questão de números primos, certo? Vamos responder aqui agora para a gente observar, vamos lá? Então, pessoal, olha aqui uma questão de números primos, essa prova foi da Prefeitura Municipal de Ipecaetá para o cargo de agente comunitário de saúde, foi da Banca Instituto Bahia, então sempre que eu fizer aqui eu vou falar qual é a banca, vou fazer a maioria da Banca Instituto Bahia, quando não for vou sinalizar, então aqui foi da Instituto Bahia. Olha como ele fala, essa questão 10. Dados os números a seguir, aí temos aqui 3, 4, 9, 11 e 15. O produto dos números primos citado vale. Então, pessoal, a gente pode observar aqui pela nossa análise anterior dos números primos, que os números primos que temos aqui é o 3, que é ímpar, o 4 não é, que é par, o 9, pessoal, não é, porque o 9 ele é divisível por 3 também, o 11, pela nossa análise anterior, o 11 ele é primo, e o 15 não é, porque o 15 é divisível por 3 e por 5. Então vamos responder aqui agora. Então eu passei aqui para o papel, pessoal, veja só. Então aqui, como eu falei, o 3 ele é primo, 4 não, 9 não,
e o 11 ele é primo. E o que ele quer na questão? Ele quer o produto dos números primos. Então observe que na primeira aula a gente aprendeu o que é produto, que é uma multiplicação, a gente aprendeu a fazer multiplicação. Então aqui ele misturou a nossa base de saber fazer multiplicação com a base de saber o que é um número primo. Então se a gente não sabe o que é um número primo, pessoal, que é um número que ele é divisível apenas por ele mesmo e pelo 1, o 4 ele divide por 2, não é? O 9 divide por 3 não é, e o 15 divide por 3 e por 5 não é. Então a gente tem que saber o que é número primo para poder responder também. Como ele quer o produto é uma multiplicação. Vou multiplicar 3 vezes 11. 3 vezes 11 ou 11 vezes 3 dá no mesmo que a gente aprendeu lá na primeira aula. Então 11 vezes 3 eu posso fazer aqui daquela forma que eu ensinei. 11 vezes 3, faço o traçozinho aqui. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 1, 3. Então aqui, pessoal, a questão 10... 33, letra C. Observe como é uma questão basicamente simples, desde que a gente sabe a definição de números primos, certo? Então, letra C. Lembrando, pessoal, que não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Pode estar compartilhando à vontade, comentando à vontade. Eu vou estar sempre trazendo vídeos de revisão de alguns assuntos que sempre caem nas provas, certo? Então, vamos continuar aqui nossos assuntos. Vamos agora para um assunto aqui que é mais uma revisão para a gente poder aplicar em outros assuntos, é a operação com números decimais. Na prova, geralmente, não vai cair para a gente realizar uma operação com um número decimal, só que vai cair dentro de um contexto. Por exemplo, para a gente saber porcentagem, a gente tem que saber fazer operação com números decimais, para a gente poder calcular uma questão de probabilidade, uma questão de juros, uma questão de qualquer assunto que envolva número decimal, a gente tem que saber fazer essa operação. Então aqui é mais uma revisão. Então vamos lá, operação com números decimais. A gente tem primeiro a adição e a subtração, pessoal. A adição e a subtração é a parte mais simples que tem. Número decimal é um número basicamente que possui vírgula. Então se eu tiver, por exemplo, aqui 4,8 mais 3,2. Como é que a gente faz a soma? Simplesmente, pessoal, a gente vai organizar de forma que a vírgula fique embaixo da vírgula. Então, vou botar aqui 4,8 mais 3,2. Observe que a vírgula está embaixo da vírgula. 8 mais 2, 10. Coloco o 0, subo 1. 4 mais 3, 7, com o que subiu 8. E na resposta, a vírgula continua na mesma linha, certo? Então, sempre vírgula embaixo de vírgula na adição. Outro exemplo de adição, pessoal, quando a quantidade de número de um lado é maior que a outra. Por exemplo, aqui, 332,3 mais 2,5. Agora você observa que esse daqui ele possui 4 dígitos e esse possui 2, mas a forma de organizar é a mesma. Pega o primeiro número, eu repito, 332,3. Vou ter que lembrar que a vírgula tem que ser embaixo de vírgula. Então, esse daqui, a vírgula dele vai ter que estar embaixo desse daqui. Então, vou organizar aqui a vírgula, o 2 está aqui e o 5. Então, independente que falte número para a esquerda ou para a direita, a vírgula tem sempre que estar embaixo da vírgula. Boto o sinal aqui de mais. 5 mais 3, 8. 2 mais 2, 4. 3 não tem nada aqui, continua ele sozinho. 3 aqui também. E a vírgula embaixo de vírgula na resposta final. E quando tem mais número para a direita da vírgula? Se eu tiver aqui 1,3 mais 2,33. Mesma coisa, pessoal. Pego o primeiro número, organizo aqui 1,3. Olho para o segundo número, a vírgula está aqui. Eu vou organizar de acordo com a vírgula. Coloco a vírgula, à esquerda eu tenho 2 e para a direita eu tenho 3 e 3. Então observa que aqui ficou passando o número. O que passa aqui, pessoal, a gente completa com 0. Sempre a gente completa com 0 para ficar a conta organizada. Então aqui observe que esse 0 não tinha, eu fiz apenas completar. Passo o traço e faço a soma. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 1 mais 2, 3. E coloco a vírgula embaixo da vírgula. Então, super simples a organização da adição. Subtração também é a mesma coisa. Deixa eu suspender aqui para a gente fazer a subtração. Subtração. Pronto, se eu tiver aqui 837,9 menos 2,42. Observe o seguinte agora, mesma coisa, só que esse tem 4 dígitos e esse 3, eu vou organizar. Pego o primeiro número, 837,9, pego o segundo número, olha onde está a vírgula está aqui, organizo a vírgula. Para a esquerda eu tenho o número 2 e para a direita eu tenho 4 e o 2. Mas aqui está faltando um número, então eu completo com 0. Sempre assim, pessoal, na conta de mais e na conta de menos. Agora, aqui é um menos, porque é subtração.
Agora aqui, como eu completei com 0, 0 dá para tirar 2, vocês lembram lá da dica da primeira aula? Sempre quando não dá aqui, pessoal, eu vou tomar um emprestado do vizinho. Então, eu tomo um emprestado, aqui vai virar 10. E esse 9 que emprestou 1 não vai ser mais 9, vai ser 8. Então, eu tenho que fazer isso para poder fazer a conta. Aí eu fico com 10 menos 2 dá 8. 8 menos 4 dá 4. 7 menos 2 dá 5. 3 aqui não tem nada, continua 3. 8 aqui não tem nada, continua 8. E vírgula embaixo de vírgula. Sempre assim, pessoal. Observe como é super simples adição e subtração. Não vou fazer mais outra de subtração porque é basicamente a mesma coisa aqui. Então, independente da quantidade de números, a lógica é a mesma. Sempre vírgula embaixo de vírgula, certo? Vamos agora para a multiplicação. Fazer aqui do lado mesmo. Vou botar aqui apenas o multi. Então, multiplicação. Multiplicação, pessoal, é mais simples ainda. Observe que se eu tiver 36,1 vezes, botar por enquanto esse daqui sem vírgula, vezes 3. Vou organizar primeiro, 36,1 vezes 3. A organização é como se não tivesse vírgula. A gente começa fazendo como se não existisse vírgula. Aí eu faço 3 vezes 1, 3. 6 vezes 3, 18. Coloco 8, subo 1. 3 vezes 3, 9, com 1 que subiu, 10. Embaixo, como é que fica? Observe que embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho para a direita da vírgula. A direita é esse lado aqui, pessoal. Observe que eu só tenho um número à direita da vírgula, então na resposta vai estar um número. Se eu tivesse 5 números à direita da vírgula, na resposta teria que estar 5 números à direita da vírgula. Sempre assim. Vamos fazer um agora com 2 números. Vou fazer aqui embaixo. Se eu tiver, por exemplo, 321,3 vezes 2,4. Observe que eu tenho um vírgula agora nos dois números. Primeiro eu vou fazer a organização como se não existisse vírgula. 321,3 vezes 2,4. Observe que aqui é um sinal de x que é o vezes. Primeiro a gente vai multiplicar pelo mais à direita, que é pelo 4. A gente faz o procedimento igual a como se não tivesse vírgula. Então, 3 vezes 4, 12. Coloco 2 e subo 1. 4 vezes 1, 4. Com o que subiu, 5. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Lembrando, pessoal, se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, é muito importante para estar chegando os vídeos para vocês. Não esqueçam também de deixar o like, certo? Agora a gente multiplica tudo pelo 2 e coloca a resposta a partir da direção dele. Lembra lá da nossa revisão na primeira aula? 3 vezes 2, 6. Então tem que ser na direção do número que está multiplicando. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2 novamente, 6. Passa o traçozinho. Deixa eu consertar aqui. Passa o traçozinho. Vou fazer a soma aqui agora. Aqui não tem nada embaixo, continua 2. 6 mais 5, 5 mais 6 dá 11. Coloco 1, subo 1. 8 e 2, 10, com o que subiu 11. Coloco 1, subo 1. 4 e 2, 6, com 7. E 6 e 1, 7. E agora vão ter quantos números depois da vírgula? Vamos lá para cima. Aqui em cima eu tenho apenas uma casa decimal à direita da vírgula. Só que nesse daqui, pessoal, eu também tenho uma casa à direita da vírgula. Observe que na outra conta que a gente fez, esse número ele era inteiro, ele não tinha vírgula. Como aqui eu tenho uma casa à direita e aqui eu tenho uma, no total aqui em cima eu tenho duas casas à direita da vírgula. Então na resposta eu vou ter que estar duas casas à direita da vírgula, certo? Então o detalhe da multiplicação é esse, pessoal. Eu faço a multiplicação como se não houvesse vírgula, aí vou para a resposta final, vou olhar na parte de cima quantos números tem à direita da vírgula, nas duas quantidades de número aqui, conto e na resposta tem que ter a mesma quantidade de números à direita, certo? Pegaram aí? Pode retornar o vídeo, pausar para tentar entender melhor, se vocês não conseguiram entender, certo? Vamos agora para a divisão. Então a divisão, pessoal, ela é um pouco diferente, a gente precisa ter um pouco de atenção. Vou começar com um exemplo básico. Se eu tiver, por exemplo, 42,3 dividido por 9. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa vírgula para poder responder. Para eu tirar essa vírgula, pessoal, eu vou ter que olhar para as duas partes de número, os dois locais que eu estou dividindo. Primeiro eu vou olhar quantos números eu tenho à direita da vírgula. Observe que nessa operação aqui eu tenho apenas em um dos números. Vai ter conta que eu vou ter nos dois números, vai ter conta que eu vou ter só aqui, mas nesse primeiro exemplo eu tenho apenas no número que está aqui. Então eu tenho uma casa à direita da vírgula, certo? Então o que é que eu vou fazer para poder tirar essa vírgula? Essa vírgula ela está aqui. Se ela andar para o lado de cá, pessoal, é como se ela tivesse saído. Por quê? Porque eu não vou ter nenhum número à direita da vírgula. Então aqui vai ficar
423. A vírgula vai estar aqui, mas quando a vírgula está à direita do último número, eu não preciso colocar. Então, esse número aqui, que era um decimal, virou um inteiro. Mas é assim? Não. Se eu mexo desse lado, eu tenho que mexer do lado de cá. E agora, esse número, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula? Não. Observe, pessoal. A quantidade de casas que essa vírgula andar, ela vai corresponder à quantidade de zeros que eu vou colocar aqui no outro número. Então, essa vírgula ela andou uma casa para poder sair do meio dos números, para poder sair dentre os números. Então, esse número aqui, ele vai aparecer um zero. Aí você vem e me pergunta, e se tivesse 3 casas, ia ser 3 zeros? Vou dar um exemplo rápido sem responder com o mesmo número aqui, só que com duas vírgulas. Se eu tivesse 44,23 dividido por 9. Observe que é o mesmo número, só que a vírgula agora está nessa posição aqui. Então, à direita eu tenho dois números, então a vírgula, para ela sair daqui, ela tem que andar uma casa, duas casas. Então ficou 423 e a vírgula andou duas casas. Se a vírgula andou duas casas, pessoal, essas duas casas correspondem à quantidade de zeros que eu tenho que colocar no outro número. Se ela andou duas casas, eu vou colocar 2 zeros. Então, pegaram a dica? Se ela andasse 10 casas, eu teria que colocar 10 zeros aqui do outro lado. Então, se eu mexo de um lado, eu tenho que ter uma correspondência do outro lado, certo? Então, voltando para o exemplo inicial, andou uma casa, eu coloquei um zero. Então, agora ficou 423 dividido por 90. Para eu fazer aqui, pessoal, geralmente eu costumo fazer a tabela desse número aqui. Então, a tabuada no caso, a tabuada 90 seria 90 vezes 0 igual a 0, 90 vezes 1 igual a 90. Observe que eu vou só acrescentando 90 aqui desse lado. 90 vezes 2 é o mesmo que 90 mais 90, que dá 180. 90 vezes 3 é 180 mais 90, que dá 270. E 90 vezes 4 é igual a, se eu acrescentar 90 aqui, vai dar 360. E 90 vezes 5 igual a 450. Por que eu faço isso? Porque na hora que eu fizer a conta aqui, eu vou pensar o seguinte. Qual o número que eu multiplico por 90? Vamos aqui analisar primeiro. O 4 dá por 90, pessoal? Não dá. Vou pegar os dois primeiro. 42 dá por 90? Não dá. Como não dá, eu vou ter que pegar o 423 todo. Eu pego logo o número todo. Aí eu vou pensar. Qual o número que eu multiplico por 90, que dá 423, ou próximo de 423? Vamos olhar aqui. Eu tenho aqui o 360 e o 450. Mas olha, o 450 é mais próximo, só que ele passa do 423. Tem que ser um próximo, só que menor que o 423. Então, o que está próximo e menor é o 360. E qual o número que eu multipliquei por 90? Olha só, foi o número 4. Então, aqui vai ser 4. Aí eu faço o seguinte, 4 vezes 90 dá 360 e trago para cá para saber qual foi a quantidade de resto que teve. Aqui eu faço 423 menos 360, vai dar quanto, pessoal? Vai dar 63, que aqui eu faço 3 menos 0 dá 3, aqui eu tomo um emprestado, fica 12, 12 menos 6 dá 6, e aqui como emprestou 1 não fica nada. Então essa é a quantidade que teve de resto. E agora acabou a conta? Não, pessoal, agora vem uma parte que eu já falei também para vocês. Quando esse número, esse resto aqui não dá e eu quiser continuar a conta, eu acrescento um zero aqui e uma vírgula na resposta. Então pegue a dica aí, pessoal. Quando esse número aqui, que é o resto, não der para responder pelo daqui e eu ter que continuar a conta, quiser continuar a conta também, eu acrescento um zero aqui e uma vírgula na resposta. Agora ficou 630 dividido por 90. Vamos acrescentar mais um 90 aqui. 90 vezes 6 igual a 540. E aqui 90 vezes 7 igual a 630. Olha só, pessoal, coincidência, redondinho o número que a gente quer. Então eu vou pensar, qual o número que eu multiplico por 90 que dá 630, o próximo de 630? Olha só, o 7 aqui, pessoal. Aí eu faço 7 vezes 90 dá 630. Faça a subtração para ver quanto teve de resto. 0 de resto, a conta terminou aqui bonitinha, redondinha. Então, essa parte de divisão, pessoal, a gente tem que prestar bastante atenção. Vamos fazer outro exemplo de divisão aqui agora. Veja esse outro exemplo com vírgula, pessoal. Agora eu vou colocar a vírgula na parte de dentro, na parte que está sendo dividida. Se eu tiver, por exemplo, 6 dividido por 1,5. Observe a diferença do outro. Nesse outro aqui, no canto superior esquerdo, a vírgula estava no número da direita, no número da esquerda que eu estava dividindo.
Já no de cá de baixo, que eu vou começar agora, a vírgula está no outro número. Mas o procedimento é o mesmo. Eu vou ter que tirar essa vírgula. Para eu tirar essa vírgula, eu vou olhar quantos números eu tenho à direita da vírgula para poder andar com a vírgula. Observe que eu tenho apenas um número, então o número só vai andar, a vírgula só vai andar uma casa decimal. Esse número aqui, quando a vírgula anda, ele vai virar 15. Vou botar aqui, pronto. Por quê? Porque a vírgula direita é como se não tivesse nada. Então andou uma casa decimal. Se ele anda uma casa decimal, pessoal, eu vou olhar para o outro número, eu vou ter que mexer nele também. A quantidade de casas decimais que ele anda em um número, no outro vai corresponder à quantidade de zeros que eu vou acrescentar. Então, ele andou uma casa decimal aqui, então aqui eu vou acrescentar um zero. Então, simplesmente virou 60 dividido por 15. E 60 dividido por 15, pessoal, vocês podem fazer a tabuadazinha aí, mas eu sei aqui de cabeça, 60 por 15 vai dar 4, bem redondinho, porque 4 vezes 15 dá 60, subtraio aqui dá zero de resto. Mas eu sempre recomendo vocês fazerem a tabuada aqui do número que está aqui, que seria 15 vezes 0 igual a 0, 15 vezes 1 igual a 15, 15 vezes 2 igual a 30, 15 vezes 3 igual a 45 e 15 vezes 4 igual a 60. Então é sempre bom a gente fazer essa tabuada para a gente poder ter uma comparação. Então, a divisão com vírgula, pessoal, é isso. A gente olha para um dos lados, vê a quantidade de casas decimais que eu tenho e conto. Se eu andar uma casa decimal, o outro número tem que aparecer um zero. Se eu andar duas casas decimais, aparecer outro zero. E por aí vai, certo, pessoal? Vamos fazer agora algumas questões para fixar o assunto. Temos poucas questões, certo? Mas vamos analisar as que temos. Mariana foi até a padaria e comprou um pedaço de torta de frango por 6,50, um copo de suco por 5,25 e de sobremesa 2 brigadeiros por 75 centavos cada. O valor total pago por ela foi de... E temos aqui as opções. Então, resolvendo a questão agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que, pessoal? Pegar as informações que foram dadas na questão. Ele falou que pagou uma torta por 6 RS de reais, 6,50 é o valor da torta que foi pago. Deixa eu organizar aqui melhor. 6,50. Ele falou também que teve um suco que foi pago 5,25 e que teve dois brigadeiros, que cada brigadeiro, vou botar RS aqui, cada brigadeiro foi 0,75 cada. No fim ele pergunta qual o valor total que ele pagou. Pronto, simplesmente aqui é uma soma, pessoal. Observe que eu vou organizar aqui, na verdade já está organizadinho aqui, né? Mas eu vou botar aqui para a gente somar direitinho. 6,50 é um número decimal, 5,25, vírgula embaixo de vírgula, 5 aqui, 25 aqui. Aqui novamente também 0,75, só que aqui, pessoal, foram dois brigadeiros. Então você observa aqui dois brigadeiros com 0,75 cada, ou seja, simplesmente eu vou somar 0,75 mais 0,75, porque foram dois brigadeiros. 5 mais 5, 10, coloco 0, subo 1. 7 mais 7, 14, com o que subiu 15, coloco 5, subo 1. Olha só a vírgula aqui, vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 0, 0, com o que subiu 1. Então deu 1,50. Então aqui vai ficar 1,50. Pronto, faço o traço aqui e boto a soma. 0 mais 5, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 13. Coloco 3 e subo 1. 6 e 1, 7. 7 e 5, 7 mais 5, 12. Então aqui está errado, olha só. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. Vou consertar aqui. Coloco 2 e subo 1. 6 e 1, 7. 7 mais 5, 12. 12 com 1, 13. 13 e vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, 13,25 está aí, pessoal. Letra A. Vejam só como é simples essas operações com números decimais. Vamos agora para mais uma questão de operações com números decimais. Observe que agora ele dá outro assunto pelo meio, então eu não dei esse assunto ainda, só que eu vou mostrar para vocês como é que é cobrada realmente operações com números decimais em uma prova de concurso. Vejam só. Para fazer a decoração de Natal, seu Gerivaldo decidiu alugar um forro para a sua mesa. O comprimento e a largura do forro são de 2,20 metros e 1,10 metros, respectivamente. Podemos afirmar que a área da peça é de... Bom, a gente não mostrou ainda a geometria básica, mas eu vou mostrar aqui a fórmula de calcular a área, só para poder encaixar esse assunto de operações com números decimais. Então observe que ele não vai dar o número, ele vai dar outro assunto para a gente poder saber.
Então, qual a primeira coisa que a gente deve fazer quando lê a questão? Pegar as informações que foram dadas. Veja só, que ele falou que vai ter um forro e que esse forro, ele vai alargar o forro e que é o comprimento, bota aqui, comprimento de 2,20 metros e a largura de 1,10 metros. Observe aí na questão, pessoal, que ele dá as informações e fala respectivamente. Então, quando fala respectivamente, quer dizer que a primeira informação é para o primeiro nome que ele fala e a segunda informação para o segundo nome. Então, ficou basicamente um retângulo, o retângulo assim, tá meio tortinho aqui, um retângulo em que a largura e a altura. A altura aqui é 2,20, botar na parte maior, e a largura 1,10. Bom, e ele pergunta o que? Ele pergunta a área. Então, vou botar aqui. Área é igual a interrogação. Bom, pessoal, olha só. Esse é um assunto que a gente ainda não estudou, mas é para poder aplicar a questão dos números decimais. Numa prova não vai cair. Some os números decimais tal e x. Não vai cair dessa forma, vai cair uma questão contextualizada com outro assunto, por exemplo, aqui é para calcular a área, pode ser que caia com porcentagem, com proporção, com regra de 3, então a gente tem que saber aplicar. Aqui caiu para calcular a área. Qual é a fórmula da área, pessoal? Só para a gente saber, para a gente lembrar, a área de um retângulo, que aqui é a figura geométrica, ou de um quadrado, a área é igual lado 1 vezes lado 2, já serve para o futuro quando a gente trabalhar esse assunto. Então a área é lado 1 vezes lado 2. Então a área vai ser igual. Qual é o lado 1? Pode ser qualquer de um dos dois, porque multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então lado 1 vai ser 2,20 vezes lado 2, 1,10. Agora é a parte que a gente cai na operações com números decimais, que aqui é uma multiplicação de dois números decimais, dois números que possuem vírgula. Vou organizar aqui embaixo. 2,20 vezes 1,10. Lembra, pessoal? Na multiplicação a gente procede como se não houvesse vírgula e no fim a gente vai contar as casas decimais. A gente organizou a conta aqui. Vamos multiplicar tudo primeiro pelo zero. Então, 0 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 novamente dá 0. Então a linha de cima deu 0 porque eu estou multiplicando todos eles por 0. Agora eu vou multiplicar todos eles pelo outro número, pelo 1. E a resposta eu começo a colocar a partir dele. 0 vezes 1 dá 0. Tá vendo, pessoal? Então eu não coloco aqui, eu coloco a partir do número que eu estou multiplicando. 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 1 novamente dá 2. Agora eu vou multiplicar tudo pelo esse outro 1 e coloco a numerar a partir da linha dele. 0 vezes 1 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 1 novamente dá 2. Eu passo o traçozinho e faço uma soma. Se eu quiser completar com 0 aqui, pessoal, ó, eu posso só para ficar organizado. Aqui uma linha sempre com 0, 0, 0 e 0 é 0. Novamente, 0, 0 e 0 é 0. Não tem nenhum número diferente de 0. Agora aqui, 0 mais 2, 2. 2 mais 0, 2. Agora aqui, 2 mais 2, 4. E aqui tem apenas o 2. Agora eu vou contar quantas casas decimais, ou seja, quantos números eu tenho à direita da vírgula. Vejam só. 1, 2, 3, 4. A vírgula está aqui, eu tenho dois números. A vírgula está aqui, eu tenho dois números à direita. Então são 4 números. Então aqui a resposta vai ter que ter 4 números à direita da vírgula. Então 1, 2, 3, 4. Então ficou aí 2,4200. Só que esses zeros aqui, pessoal, após a vírgula, eles praticamente não existem. Por isso que na resposta está aí 2,42 metros quadrados. E é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma questão aqui. Vocês podem observar o jeito que cobra números decimais, envolvido com outro assunto. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas para poder estar acompanhando. O próximo assunto vai ser operações com frações, soma de fração, subtração, divisão e multiplicação. É um assunto que cai bastante. Também não esqueçam de estar comentando aí. Se tiver alguma dúvida ou quiser ter acesso a alguma questão, pode estar mandando mensagem. E até a próxima, pessoal.